A aprovação da MP de combate às fraudes no INSS animou a base governista. E essa aprovação é importante mesmo, mas não só pelo motivo explicitado, mas principalmente por duas outras razões. Primeiro, ela mostra que o Congresso está muito atento ao que realmente importa à economia do país. E segundo, que quando o governo também se liga na economia, a resposta de deputados e senadores pode vir com rapidez. Isso sinaliza um caminho a ser seguido para as votações da reforma da Previdência. A proposta do governo é muito dura, principalmente com os mais pobres. Mas há consenso entre direita e esquerda de que em alguns aspectos, como a questão da idade mínima, ela é necessária. Então o governo vai ter de se sentar e negociar seriamente, fazendo as concessões que deixem o projeto um pouco mais equilibrado para conseguir os votos dos quais precisa, André. Antônia, e com relação à retomada do crescimento da economia, o governo diz que só a reforma da Previdência pode fazer o país voltar a crescer, né? Dizer que só a reforma da Previdência pode fazer o país crescer é um pouco exagerado, é uma história diferente, André. O governo realmente alardeia a reforma como uma solução, essa solução para destravar a economia do país, porque, de fato, ela indica para um equilíbrio nas contas entre arrecadação e gastos públicos. O ministro Paulo Guedes costuma dizer que, com a aprovação da reforma, os investidores estrangeiros vão retomar a confiança no Brasil e voltarão a injetar recursos aqui. Mas movimentar essa engrenagem da economia não é tão simples assim. Nenhuma reforma legal tem força para isso. Não há milagre nem bala de prata. E os números já começam a assustar. O cálculo do PIB, do Produto Interno Bruto, do primeiro trimestre agora deste ano, divulgado semana passada pelo IBGE, mostrou uma queda de 0,2%. No trimestre anterior, o último de 2018, o crescimento já tinha sido de apenas 0,1% e já caíra em relação ao terceiro trimestre de 2018. Então, nós temos duas quedas juntas e isso já indica recessão. Os sinais que a economia está dando não parecem muito bons, né, Antônia? Agora, quais as alternativas que os economistas têm numa situação como esta? Bom, nessa questão aí, da retomada do crescimento, novamente existem pontos de encontro e divergências, obviamente, entre direita e esquerda. E o governo precisa prestar atenção nos pontos de encontro. Os economistas liberais, não os extremamente liberais, os neoliberais, mas os liberais afirmam que a economia só reage quando houver investimentos reais. Mas para os investimentos voltarem, serão necessárias outras reformas, como a tributária e a fiscal. E há quem diga que essas duas deveriam ter vindo antes da reforma da Previdência. E precisa também de uma definição clara de políticas de desenvolvimento pelo governo. É o governo quem tem o dever de dar o rumo da economia. Os economistas de esquerda pensam a mesma coisa, mas eles vão além. Para eles, o governo precisa ter um plano claro de para onde quer levar a economia, montar projetos de desenvolvimento e investir neles, botar dinheiro neles, e também negociar politicamente com o Congresso. Deve botar dinheiro para atrair outros investidores. Neste caso, André, pode-se usar uma máxima que existe entre os militares, que são muito fortes nesse governo, que diz que ou o comandante sabe para onde vai, ou é guerra perdida.